pessoal! Estamos aqui hoje para dar continuidade no treinamento para líderes do Ministério Infantil. O nosso tema de hoje é a importância de contar história para as crianças. O porquê contar história para as crianças? Primeiramente, porque é um mandamento. Em Mateus 19,14, a palavra nos diz que Jesus disse: "Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus." É muito importante levar o reino para a criança também. A Bíblia também nos ensina que a gente deve ensinar a criança no caminho que deve andar desde pequeno, para que quando ela cresça, ela não venha se desviar. E também, a contação de história, ela serve para a interação social e para despertar o interesse da criança pela leitura. Também contribui para a interação, desenvolvendo a fala. As crianças, a partir do momento que elas escutam a história, vai aumentando o vocabulário dela, porque ela vai aprendendo palavras novas. Também ela serve para instigar a imaginação da criança. A partir do momento em que ela vai escutando uma história, ela vai conseguindo desenvolver a imaginação dela. Agora nós vamos estar falando sobre o que não fazer durante a contação de história. Não falar no diminutivo, para não dar ideia à criança de que ela é menor que a idade dela. E não contar uma história que você não tenha domínio sobre ela, porque é de direito da criança ouvir a história de forma completa e de forma correta. Importante também não menosprezar o conhecimento da criança. Se porventura, durante a história, ela questionar sobre o assunto, é importante dar ouvido a elas. Por isso é importante também não impedir que a criança interaja durante a história, porque aí a mente dela vai estar mais aberta sobre o assunto. E não usar termos preconceituosos, não fazer comparação entre a história ou a criança, para que ela não venha se sentir inferior. Agora nós vamos estar falando sobre o que fazer durante a contação de uma história. Primeiramente, estude bem uma história para que você tenha domínio naquilo que você vai estar falando. Cative a atenção da criança para que ela possa querer ouvir numa próxima vez. E após contar a história, faça um exercício de fixação para ver se realmente a criança aprendeu aquilo que ela acabou de escutar. Por exemplo, faça 2 grupos de meninas ou meninos e faça um jogo de brincadeiras de pergunta e resposta para ver se a criança vai conseguir responder aquilo que ela acabou de escutar. E é importante também preparar um ambiente adequado para que a criança tenha a atenção dela voltada para quem está contando a história. Dê ênfase nos pontos mais importantes da história, para que a criança venha a entender qual que é realmente o ponto mais forte da história. Por exemplo, na história em que Jesus se encontra com Zaqueu e ele foi até a casa dele, o porquê que Jesus foi até a casa de Zaqueu? Primeiramente, porque Jesus ele tinha um plano sobre a vida dele. E ele se arrependeu dos seus pecados. E naquele momento Jesus disse que houve salvação na casa de Zaqueu. Bom pessoal, agora nós vamos contar para vocês sobre os 10 mandamentos da contação de histórias. O primeiro mandamento é: escolha uma história da qual você goste muito e deseje contar. Porque quando você gosta daquilo que você está fazendo, você faz com mais naturalidade e as crianças vão entender muito melhor a mensagem que você quer passar. Bom, o segundo mandamento é: leia essa história muitas e muitas vezes. Além de você gostar da história, é preciso que você conheça bem ela para que você possa passar em detalhes e que a criança entenda realmente o que é a história. O terceiro mandamento é: feche os seus olhos e imagine todo o cenário, todos os personagens, o tempo e tudo aquilo que constitui o enredo da história. Dessa forma você vai ser mais seguro para contar a sua história. Bom, o quarto mandamento é que é interessante que o narrador escolha uma voz para o personagem que ele vai narrar. Por exemplo, se for um personagem um pouco mais idoso, que você possa contar com uma voz um pouco diferente. Se você for falar sobre um jovem, é interessante que você faça uma voz que chame a atenção daqueles que estão ouvindo. O quinto mandamento é: exercite o seu poder de concentração. Talvez conforme você estiver contando, alguém vai passar na sua frente, alguém vai estar fazendo bagunça, alguma coisa vai tirar a sua concentração, mas você deve exercitar o seu poder de concentração para não perder o foco enquanto estiver contando a história. O sexto mandamento é que você aprenda a como criar o gosto pela leitura conforme a idade do aluno, seja ele um pouco mais novo ou um pouco mais velho, dependendo da forma como você vai contar a história. O sétimo mandamento é: tenha cuidado com a sua postura e com os vícios de linguagem.
Evite ficar falando né, tipo, assim, porque essas coisas te fazem perder a credibilidade quando você estiver contando a história. O 8º mandamento é que você conte para outra pessoa antes de contar para todo mundo. É interessante você ter uma perspectiva de outra pessoa que escute a sua história para que você possa melhorar quando você for contar para os seus alunos. O 9º mandamento é, na hora de contar a história, olhe para todos, procure olhar para todos que estiverem te ouvindo, porque dessa forma você consegue chamar a atenção e comunicar mais pessoalmente a mensagem que você está tentando passar. E o 10º mandamento, seja natural. Deixe falar o seu coração e seduza o ouvinte para que ele deseje ouvir novamente. Então, pessoal, nossa primeira estratégia que nós vamos utilizar para contar histórias vai ser o cordel. O que é o cordel? O cordel é um gênero literário muito utilizado no Nordeste brasileiro, que pode ser tanto cantado ou recitado. O cordel que eu vou estar fazendo é um cordel de adivinhação, com perguntas e respostas. Então vamos lá ver como seria? Tudo bem, meus amigos? Uma história eu vou contar sobre 3 homens de Deus e depois te perguntar. E então eu quero ver se você vai responder, se você vai acertar. Um homem de muita fé, o seu filho entregou. No altar do sacrifício, o menino colocou. Quando estava preparado, Deus mandou olhar para o lado, um cordeiro avistou. Será que foi Abraão? Seu filho Isaque talvez? Pode ter sido Jacó. Quem pode ser dessa vez? Uma pergunta eu vou fazer. Para você me responder, vou contar até 3. 1, 2, 3. Ao receber a notícia que um anjo lhe entregou, sua mãe então sorriu, seu pai logo duvidou. A criança foi gerada, por Deus abençoada, filho da promessa eu sou. Será que foi Abraão? Seu filho Isaque talvez? Pode ter sido Jacó. Quem pode ser dessa vez? Uma pergunta eu vou fazer. Para você me responder, vou contar até 3. 1, 2, 3. De casa ele fugiu, com o seu irmão brigou. No Peniel machucado, com o anjo ele lutou. Por Deus abençoado, o seu nome foi mudado. Vida nova começou. Será que foi Abraão? Seu filho Isaque talvez? Pode ter sido Jacó. Quem pode ser dessa vez? Uma pergunta eu vou fazer. Para você me responder, vou contar até 3. 1, 2, 3. A vocês agora digo, de todo o coração, nós ouvimos a história de Jacó, Isaque e Abraão. Para você aprender como ouvir e como ler a Bíblia de todo o coração. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a estratégia de contação de história através de fantoche. E para isso eu trouxe um amigo muito especial, que é o seu Geraldo, né, seu Gera? Bom, o seu Geraldo tem uma história muito legal que a gente vai contar para vocês agora, né? E que história que é essa, seu Gera? Bom, há muito tempo havia um homem chamado Jesus. Jesus um dia subiu ao monte para orar e ao descer selecionou 12 homens. Ele escolheu 12 homens para serem seus amigos, estar com ele durante todo o seu ministério. Estes eram Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, João, Simão, Bartolomeu, Felipe, Mateus, Tadeu, Tomé e Judas. Nossa, quanta gente esse Gera! Bom, esses 12 permaneceram com ele até o fim do seu ministério na terra. Bom, um dia Jesus fez algo incrível. Jesus morreu para que pudesse salvar-nos hoje e nos livrar de todo o nosso pecado. Bom, depois que Jesus foi ao céu, esses 12 homens amigos de Jesus permaneceram com o legado dele. E hoje nós somos muitos amigos, milhares e milhões em todo o mundo. Nossa, seu Gera, que história interessante! Bom, muito legal, mas eu quero fazer um convite para você. Você gostaria de ser amigo também e fazer parte desse grupo de amigos de Jesus? Se sim, coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Vamos lá?
Bom, Jesus, eu quero fazer parte deste grupo de amigos. Eu quero ser seu amigo. Me aceite. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, essa é uma forma bem simples de se contar história e a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Bom, eu quero agora te dar algumas dicas. Para manusear o fantoche, é legal que você dê o máximo de vida possível para ele. Dependendo do fantoche que você for utilizar, você colocar uma voz e gesticular de forma que crie uma identidade fantoche. Na hora do apelo, é legal você deixar o fantoche um pouco mais quietinho, para que as pessoas que estão te ouvindo, ou as crianças, prestem atenção somente em você, que elas não prestem atenção no fantoche. Agora nós vamos estar ensinando uma estratégia de contação de história de uma forma bem criativa e bem simples também, que é através de objetos que vocês encontram na casa de vocês. Por exemplo, eu vou estar contando a história de Davi e Golias. Para representar Golias, eu peguei um tubo de cola um pouco grande. Para representar Davi, eu peguei um tubo de cola pequeno. Vamos se aventurar nessa história? Há muito tempo atrás, existia um menino chamado Davi. Davi era baixinho, mas ele era muito bonito e muito valente. Davi era responsável por cuidar das ovelhas de seu pai. Vocês acreditam que ele até lutou com um leão? Uau! E com um urso para defender essas ovelhas? No tempo em que Davi vivia, existiam muitas guerras. E um dia, um gigante chamado Golias, do exército dos filisteus, resolveu desafiar o exército de Israel. Só que eles ficaram com muito medo, pois eles viram o tamanho do gigante e pensaram assim: nós não vamos conseguir vencer. Em um certo momento da guerra, o pai de Davi mandou ele levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Davi, quando viu o tamanho de Golias, ele não ficou com medo e ele disse: eu vou sim, eu vou enfrentar esse gigante, pois eu sei que Deus está comigo. E Davi foi. Vocês imaginam como que Davi foi lutar na guerra? Pois é, ele foi sem nenhuma armadura e sem nenhuma espada. Ele foi apenas com a funda, que parece um estilingue, mas não é, e com uma pedrinha. Quando ele chegou lá, Golias olhou para ele e disse: vocês pensam mesmo que esse naniquinho vai me vencer? Davi não disse nada. Ele apenas pegou a sua funda e jogou uma pedra na testa de Golias. Golias, ele ficou tão tonto que caiu. Davi aproveitou disso, pegou a própria espada de Golias e arrancou a cabeça do gigante. E foi assim que um menino tão pequeno venceu um gigante tão grande, pois ele sabia que a força não vinha do braço dele, mas vinha de Deus. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos enfrentar gigantes como Golias, mas a gente tem que saber que mesmo a gente sendo tão pequeno, e mesmo a gente se achando tão fraco, Deus, Ele está sempre com a gente, e Ele sempre vai nos ajudar a vencer gigantes como Golias. Então, pessoal, agora a nossa última estratégia, que será a contação de história juntamente com a interação. Mas como que vai acontecer isso? Então, você é responsável por contar a história para a criança, você vai pedir para que eles estejam repetindo o que você estiver falando e estar imitando o gesto que você vai estar fazendo com o seu corpo. A história que eu vou estar contando hoje é do Zaqueu, mas você precisa dizer para a criança o momento em que ela deve parar de repetir. Aí, hoje eu vou estar usando a questão de falar assim, ó: crianças, vocês vão parar de repetir no momento que eu falar. Agora vocês vão se sentar que eu vou continuar contando a história, tá bom? Então é sempre bom você estar deixando essa deixa para a criança, para que ela não continue repetindo e parar no momento certo. A história que eu vou estar contando agora, então, como eu tinha falado, é de Zaqueu. É assim, ó: vamos caminhar? Vamos caminhar? Então vamos! Então vamos. Olhem! Olhem! O que é aquilo? O que é aquilo? Uma multidão. Uma multidão. Vamos até lá? Vamos até lá? Então vamos! Então vamos. Eu sou tão pequeno, Eu sou tão pequeno. não consigo enxergar nada. Não consigo
consigo enxergar nada. Uma árvore! Uma árvore. Vamos subir nela? Vamos subir nela? Então, vamos! Então vamos. Nossa! Nossa! Dá pra ver tudinho aqui de cima. Dá pra ver tudinho aqui de cima. Zaqueu, Zaqueu, desce dessa árvore, desce dessa árvore. porque hoje Porque hoje eu vou na sua casa. eu vou na sua casa. Crianças, agora você pode se sentar que eu vou continuar contando a história. Então, neste momento que Jesus foi até a casa de Zaqueu, muitos dos seus discípulos começaram a questionar, sabe por quê? Porque Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E ele tinha feito muita coisa errada. Mas no momento em que Jesus foi à sua casa, Zaqueu ele se arrependeu do que tinha feito. Então, ele falou para Jesus que estaria devolvendo até 4 vezes mais tudo aquilo que ele tinha pegado e que não era dele. Então, sabe o que Jesus disse para Zaqueu? Hoje mesmo nessa casa houve salvação. E essa foi a história de Jesus e Zaqueu. E Jesus, ele parou por Zaqueu, porque ele se importava com a salvação de Zaqueu. Então, pessoal, estamos aqui para agradecer vocês que participou com a gente desse treinamento. Mas saiba que semana que vem tem mais. Até a próxima! Tchau! Tchau!